Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a esta nossa reflexão da nossa homilia diária aqui no canal do YouTube do Santuário São Judas Tadeu. Reflexão de hoje, que é dia 3 de fevereiro de 2022, nesse dia em que nós celebramos a quinta-feira da quarta semana do Tempo Comum. Celebramos também no dia de hoje a memória de São Brás. Vamos meditar o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes em uma casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus envia os apóstolos em missão. E essa missão, a qual Jesus envia os apóstolos, é também a nossa missão no dia de hoje. Afinal de contas, nós cristãos somos continuadores desta missão. É interessante que o Evangelho de hoje nos apresenta algumas características desta missão da qual nós somos enviados. A primeira delas é que Jesus chama os discípulos e os envia. Isso é muito importante. A nossa missão parte de um chamado, e um chamado que é feito pelo próprio Deus. Ou seja, nós não somos merecedores, essa missão não nos foi confiada porque merecemos, mas em primeiro lugar porque Jesus nos chamou. Ele nos chama e nos envia em missão. Segunda característica importante é que Jesus envia os discípulos 2 a 2. Isso para significar que a missão não é algo individual, a missão não é algo solitário, mas ela tem também uma dimensão comunitária. É interessante a gente pensar nesse símbolo das duplas, Jesus enviando 2 a 2. Isso é importante porque se um desanima, o outro está lá para animar. Se um porventura cai, o outro está ali para levantar. É sempre um sendo o apoio do outro. Jesus, nos conta o Evangelho, dá a eles o seu poder, o poder de fazer aquilo que Jesus fazia. Porque quem curava os doentes, quem libertava as pessoas, era Jesus. E Jesus dá este poder que é dele aos discípulos quando ele os envia. Jesus, ao dar o seu poder a eles, mostra que o cristão é aquele que é chamado a continuar a missão de Cristo, é chamado a ser um outro Cristo no mundo. Esta é a nossa missão. Quando Jesus nos chama e nos dá o poder de ir até o encontro das necessidades do nosso próximo, é esta missão que Ele nos está confiando, de continuar a sua própria missão, de sermos outros Cristos no mundo. Por último, no final do Evangelho, Jesus apresenta algumas recomendações
aos discípulos. E essas recomendações podem ser resumidas ao desapego. O coração do missionário não pode ser apegado às coisas do mundo. O coração do verdadeiro discípulo missionário de Jesus tem que ser um coração despojado, porque somente um coração despojado é capaz de confiar plenamente neste Deus que nos chama e nos envia. Jesus pede que os discípulos, ao serem enviados em missão, que eles preguem a conversão. E isso é muito importante, porque pregar a conversão é missão dos discípulos de ontem e de hoje. É minha missão, é também a sua missão. Mas nós só poderemos pregar esta conversão se nós, em primeiro lugar, fizermos esta experiência da conversão. Ninguém pode dar testemunho, ninguém pode falar daquilo que não vive. Portanto, nós só poderemos pregar a conversão se nós experimentarmos em primeiro lugar esta conversão. Este é um grande desafio para todos nós, discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós devemos confiar nesse Cristo que nos chama, nesse Cristo que nos envia, buscarmos a cada dia a nossa conversão, para também anunciar esta conversão a todo mundo. Meu irmão, minha irmã, peçamos pela intercessão de São Brás, que hoje celebramos, esta graça de cada vez mais nos fortalecermos para esta missão que o nosso Senhor nos confia. Ele nos chama, Ele nos envia, Ele também nos sustenta neste chamado e neste caminho. Amém. Que o Senhor bom Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.